Bem, nós poderíamos começar o que é milagre. Não no sentido teológico, da interpretação teológica do milagre, mas daquilo que nos reserva a própria língua portuguesa, né? Então é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, porque contraria a razão, principalmente neste mundo em que a gente vive, em que a tecnologia comanda tudo, a ciência, e que se a ciência não explicar, eu não vou aceitar. Nas últimas semanas, foi lançado um livro de Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões. Stephen Hawking foi o melhor, né? Um físico inglês que estudou cosmologia, uma das maiores autoridades do nosso tempo, um homem que fez avançar realmente, colocou o conhecimento num patamar até então desconhecido. Foi um homem que, por uma limitação, uma doença degenerativa, passou grande parte da sua vida em uma cadeira de rodas, em que se comunicava apenas por computador nos últimos tempos. Então, entre essas breves respostas, eu comprei o livro, já estou lendo, para grandes questões, são apenas 10 questões que Stephen Hawking vai falar, e a primeira é uma pergunta de todos os tempos: Deus existe? Então, Stephen Hawking, com todo o embasamento teórico de uma ciência tão árida como a física, discorre sobre isso, vinculando as suas explicações às teorias complexas da física, para no final concluir que Deus não existe. Bem, Stephen Hawking esteve na busca desta resposta exclusivamente na ciência. Mas não há espaço para a metafísica na física. E como nós somos prisioneiros da razão, muitas vezes não conseguimos ter o que há de melhor na vida. Se uma prova não nos é dada, fazemos disso uma busca permanente por ela, pela prova. Ou ficamos nos descréditos porque o corpo intelectual nos domina. Na época de Jesus não havia ciência como nós entendemos, mas o corpo intelectual sim. E os fariseus, principalmente, não reconhecem Jesus como Messias pelo corpo intelectual. Jesus curava. Mas ele cura no dia de sábado, né? Ele faz tantos prodígios, mas ele fala com as prostitutas. Ele senta à mesa com os publicanos e os pecadores. Então, o corpo intelectual dos fariseus impedem que, diante de todos os fenômenos promovidos, não reconhecessem naquele homem a figura do Messias. Para acreditar, todos querem uma prova ou que lhe seja dada uma explicação científica. Para o nosso tempo, para o tempo de Jesus, um sinal. Várias passagens do Evangelho mostram a busca por provas como uma condição para crer. Lá em Mateus, capítulo 16, os saduceus e fariseus pedem a Jesus que mostre um sinal.
E Jesus diz: uma geração perversa, má e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, naquela época mesmo, ela já era tida como algo impossível, inverossímil. Não é possível. Quando você chegar em casa, você pega lá a sua Bíblia e vai ler Jonas. Dependendo do tamanho da letra, é 1 ou 2 páginas. Não vai demorar muito. Em resumo, Jonas é um homem que recebe por missão divina, através de um sonho, ir à cidade de Nínive e resgatar aqueles homens, aquelas mulheres, para Deus. E quando ele se acorda, ele vai lá para o porto da cidade, mas ele fica com medo. Ele diz: mas eu vou fazer isso? E ele, com medo, toma um outro barco que leva ele para um outro lugar. E durante a viagem, uma grande tempestade se interpõe com o barco, e o barco, provavelmente, as pessoas acreditam que ele vai afundar. Como os marinheiros eram de várias religiões, já que judeu só andava nos lagos, né? Só velejava nos lagos, eles já tinham rezado cada um para todas as entidades, deuses que acreditavam. Mas nada acontecia. E quando eles estão indo ao porão para aliviar a carga do barco, eles encontram Jonas e se assustam com ele e dizem: qual é a tua religião? Pelo visto só falta tu rezares. E Jonas diz que o Deus dele é o Deus que fez o mundo, os mares. Então olha, é para esse Deus que você tem que rezar. E ele vai rezar, mas nada acontece. Então só tem um jeito. Alguém nesse barco aqui é culpado disso. Vamos tirar sorte. Quando tira sorte, quem é o culpado? Jonas. E perguntam para ele: mas o que é que você está fazendo nesse barco? Não, eu vim aqui nesse barco porque eu estou fugindo. Deus mandou eu ir para Nínive, mas eu... Ah, não, é você o culpado. Pega Jonas e joga no mar, então. E jogam Jonas no mar. E vem um grande peixe, engole Jonas, e Jonas passa 3 dias na barriga. Ninguém mais acredita em nada dessa história. É por isso que Jesus diz: olha, o sinal, querem o sinal? Vão lá para Jonas. Porque o intelecto nosso, ele impede da gente ver as coisas. Na verdade, o que quer dizer, olha, se a missão é divina, não tem como tu fugir. É como se, olha, o peixe vomitava de Jonas, porque o peixe depois vomita Jonas lá na praia de Nínive, né, dos 3 dias. É como se, olha, mesmo que tu morras, tu vai nascer lá em Nínive agora, que não tem jeito de tu fugir. Então o corpo intelectual nosso é isso. Jesus diz isso claramente para eles. E por que Jesus diz isso? Também porque ele sabe que essa questão de prova não vai fazer ninguém mudar, né? Muitos viram, não aconteceu nada com eles. Em certa ocasião, trazem até Jesus um homem endemoninhado e que também está cego e mudo. E Jesus expulsa as entidades obsessoras, e o homem também passa a falar e a ver. Mas para você ver como é o corpo intelectual. O povo dizia, né? Não é este o filho de Davi? Mas os saduceus diziam: ele cura pelo poder de Beelzebu. Por quê? Porque a cura foi feita no sábado. Então, mesmo diante da prova, não é a prova que resolve. Não é o sinal.
é como você recebe a palavra. Jesus se queixa também de cidades dos judeus, de Corazim, Betsaida, Cafarnaú, tudo isso Jesus se queixa. Ele diz, olha, se em Tiro e Sidom, que são cidades que não são judaicas, tivesse feito o que foi feito em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, há muitos já teriam se convertido. É como se ele dizer, olha, o intelecto deste povo não permite que eles aceitem. A Bíblia e o Evangelho mostram esses desafios. Quem é dominado pelo corpo intelectual não passa do primeiro capítulo do Gênesis. Ele já desiste ali mesmo. Mas Deus vai criar esse negócio que faz. Não, você não tem condição. Tem aquele milagre que ele se processa no nível da intimidade. É uma revelação ou um acontecimento que alcança apenas a pessoa, no nível interior, que somente ela pode compreender. Em João, depois do batismo de Jesus, Jesus retorna ao mesmo cenário lá do Rio Jordão. E quando ele retorna, João Batista, que está na companhia de 2 dos seus discípulos, vê Jesus passar e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos vão segui-los. Um deles é André. O outro provavelmente é João, que não quer se identificar. André, logo em seguida, encontra Simão, seu irmão, e diz, encontramos o Messias. E então Simão é levado por André até Jesus. Na oportunidade, Jesus passa a chamá-lo de Pedro. E assim agora, João, Pedro, André, começam a seguir Jesus. E Jesus logo em seguida encontra Filipe e diz para Filipe, Filipe, me segue. E Filipe segue Jesus. E logo em seguida Filipe encontra um outro homem, que é Natanael. E ele diz para Natanael assim, encontramos aquele de quem Moisés fala nas Escrituras. É Jesus de Nazaré. E Natanael diz assim, e pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? E Filipe diz para ele, vem e vê. E quando Natanael chega acompanhado de Filipe, Jesus faz uma saudação para ele. Aqui está um verdadeiro israelita em quem não existe dolo. Ou seja, aqui está um israelita, um homem puro. E Natanael pergunta a ele, de onde me conheces? E Jesus diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E então Natanael, num momento de espanto, diz para Jesus, Rabi, tu és filho de Deus, tu és verdadeiramente o rei de Israel. E Jesus diz, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Mas durante muitos séculos as pessoas se indagavam, mas por quê? Por quê
que Natanael, que há poucos instantes havia dito, pode ter alguma coisa de boa em Nazaré, fica tão emocionado com uma simples frase de dizer que te viu debaixo da figueira. As pessoas não entendiam isso, tanto que em algumas gravuras mostra Natanael adulto debaixo de uma figueira, como se fosse Jesus tivesse visto ele alguns instantes atrás. Mas há um detalhe. Natanael tem praticamente a mesma idade de Jesus. E nasceu numa cidade nas cercanias de Belém. Ele é um daqueles homens que escapou da matança de Herodes. E como é que ele escapou? É porque a sua mãe o esconde debaixo da figueira. E ninguém sabia disso. Só quem sabe é Natanael e as pessoas da sua família. É por isso que Natanael, ele diz, não. Veja só que o encontro de Natanael com Cristo, o encontro na intimidade, é imediato. Não passa por intelecto de forma alguma. Natanael não precisa mais de nada. Mas qual é a importância dos milagres no ministério público de Jesus? Também consultando o Evangelho, a gente tem uma resposta. João Batista já estava preso, aguardando aquela que viria a ser a sua condenação, que todos nós conhecemos. Mas a fama de Jesus já chegou mesmo dentro do cárcere para João. E João envia 2 dos seus discípulos até Jesus com a seguinte pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Veja como Jesus responde aos 2 discípulos: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e que vistes. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e por aí vai. Jesus fala apenas dos milagres, porque Jesus sabe que João não está esperando um Messias libertador do jugo romano, mas sabe que essa libertação é uma libertação nossa. É nós nos libertarmos de nós mesmos, do ego nosso. De acharmos que somos sempre a última bolacha do pacote, né? É dessa libertação que Jesus vem falar e que ela é atualíssima, porque todos nós precisamos dessa libertação. E não de libertação de Roma, que isso o tempo se daria pela própria ação dos homens. Jesus não vem para resolver o que os homens podem resolver. Os evangelhos registram cerca de 35 milagres, já que nós estamos aqui para falar disso. 20 em Mateus, 18 em Marcos, 20 em Lucas, 7 em João. Mas tal como nas parábolas, muitos desses milagres, eles são narrados por 2 ou mais evangelistas. Mas no total, cerca de 35 deles.
Os milagres que Jesus fazia comprometiam o favorecido com uma mudança divina de vida, porque reconhecia no plano pessoal a bondade de Deus. É interessante o que a razão faz com a gente. A pessoa vai fazer, às vezes, passa por uma cirurgia ou alguma coisa, algo, mas isso não provoca, não assume nenhum compromisso com a mudança de vida. Porque acredita que aquilo foi simplesmente, não, olha, eu consegui porque o meu plano de saúde era muito bom. Porque o meu médico, olha, ele foi, é porque eu fui para São Paulo, né? Se eu não vejo aquilo com outros olhos, né? Eu vi só porque, olha, foram as últimas técnicas cirúrgicas que foram... Olha, eu fui operado por um robô. Né? Não há compromisso de mudança com isso. No milagre de Jesus, a pessoa provavelmente se comprometia com a mudança de vida. Os milagres de Jesus são compreendidos no contexto do anúncio do reino dos céus de Deus, nos evangelhos. O reino de Deus se processa dentro de nós. Às vezes a pessoa diz assim, olha, mas aqui há quantos anos nós vamos passar por fase de regeneração já, não? Mas tem gente que já vive na fase de regeneração mesmo, já passou, já fez o reino de Deus dentro de si. Não é algo tempo que vai chegar e todo mundo tem que mudar. E se não... Jesus mesmo diz isso, olha, o reino de Deus ninguém vai ouvir que é aqui, que é ali. Né? É porque é dentro da pessoa. Ao realizar milagres, Jesus confirmava perante os homens que o reino de Deus estava presente nele, mas que não era exclusivamente dele. Ele poderia se realizar também nos outros, como em Natanael. E em muitos outros também. Os milagres também são chamadas de adesão pessoal para realizarmos o encontro com a essência divina que existe dentro de nós. O que nos impede de realizar esse encontro, porque tem uma coisa interessante, que eu acabei esquecendo de falar, mas que eu vou falar aqui. Quando os 2 discípulos de João vão atrás de Jesus, né, quando ele passa lá, Jesus percebe que está sendo seguido e Jesus pergunta para eles, que buscais? E eles respondem com uma outra pergunta. Rabi, onde moras? Mas, na verdade, Rabi, onde tu moras? O Rabi mora dentro da gente. Jesus não responde isso para ele, mas diz, vem e verás. Então, esse reino de Deus é um encontro nosso com o Rabi, que já está conosco. Mas que o nosso egoísmo, o nosso ego impede que isso aconteça. A resistência, em algumas ocasiões de Jesus, a realizar milagres, como a gente vai ver aqui, ou evitar as demonstrações exageradas de agradecimento, demonstra que não buscava a sua própria exaltação. Jesus diz assim, quando curar, a tua fé te curou. Né? Olha, vai e não pecas mais. E não trazendo, olha, eu te curei, eu fiz isso, né? Imagine, isso seria o ego absoluto. Coisa que está anulada em Jesus. Bem, do que tratam os milagres de Jesus? Falam de curas, como a cura de um cego aqui, desobsessões,
quando Jesus afasta os demônios daquele homem que vivia nos sepulcros, né? Em Gadara, né? E que há uma legião de espíritos obsessores junto dele, que quando eles veem Jesus, ele diz: se tu nos tirares daqui, nos manda para a manada de porcos. Todo mundo conhece essa passagem. O domínio de Jesus sobre os elementos da natureza, milagres, acalmar tempestades, andar sobre as águas. Retornos de mortos à vida, como do filho da viúva de Naim. Manipulações de fluidos, como a multiplicação de pães. Qual o propósito de Jesus com os milagres? Na breve análise que vamos ver aqui, a gente vai ver também esse propósito. Ensinar seus discípulos. O milagre, não, o que eu vou querer passar aqui é para a gente entender que não é só um milagre. Não é um milagre. Mas qual é o impacto daquilo na vida das pessoas, na nossa vida? É como uma parábola. A parábola não é só uma historinha bonitinha, lógico, né? As parábolas, elas têm um endereço. As parábolas são interessadas às multidões, às vezes aos discípulos, às vezes aos fariseus. A mesma coisa nos milagres, os ensinos são endereçados a alguém. Por fim, como Jesus, como para dizer, olha, se tu não abstrair o intelecto, não podes comungar comigo. Disse Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultar-te essas coisas aos sábios entendidos, ou seja, aos dominados pelo intelecto, e as revelastes aos pequeninos, ou seja, aqueles que não estão dominados essencialmente pelo intelecto. E agora, então, nós vamos começar a nossa leitura daquela milagre que aconteceu de Jesus com uma mulher cananeia. Então vamos começar a fazer a nossa análise. Ora, partindo Jesus dali, ou seja, da Galileia, ele estava na Galileia, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Como a gente pode ver nesse mapinha aí, né? Tiro e Sidom são cidades fenícias. Essa região da Síria e da Fenícia, as províncias, já tinham sido dominadas pelo Império Romano também. Elas são cidades litorâneas. E Jesus vai para Tiro e Sidom. Não é a primeira vez. Em Marcos, no capítulo 3, versículo 8, o evangelista já diz que Jesus tinha estado lá. E provavelmente a fama de Jesus já era grande em Tiro e Sidom. Marcos diz que Jesus quer se ocultar, ele não quer revelar que ele está lá. Mas em Mateus não tem isso. E quando Jesus sai com os seus discípulos à rua, eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Mas isso não é uma vez. Ela vem insistentemente repetindo isso. É de se estranhar que uma sírio-fenícia fale: Senhor, filho de Davi. Mas não podemos, já que filho de Davi para os estrangeiros não fazia sentido nenhum. Mas como é Mateus que está escrevendo, e Mateus escreve para os judeus, então isso tem a ver.
Contudo, Jesus não lhe responde palavras, ou seja, Jesus não dá confiança para ela. E continua caminhando, e esta mulher atrás, gritando. Chegando-se, pois, a eles os seus discípulos, rogaram, dizendo: despede-a, manda ela embora. Ela vem clamando, gritando atrás de nós. Ou seja, os discípulos se sentem incomodados. Ninguém está sensível entre os discípulos com a dor da mulher. Mas sabe aquela vergonha alheia? Eu quero é que essa pessoa suma daqui. Ninguém abraça a causa, nenhum dos discípulos. Pelo contrário, despede-a, porque ela está incomodando. Respondendo aos discípulos, Jesus diz: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Puxa, Jesus disse isso. Mas, na verdade, é uma provocação para os seus discípulos. Quem sabe alguém pudesse dizer, mas ela é um ser humano. Não iam dizer ela, mas ela é nossa irmã. Não iam dizer. Mas mesmo às vezes, com essa provocação, ninguém diz nada. Então ela veio e, adorando Jesus, disse: socorre-me. Senhor, socorre-me. E Jesus respondendo, olha que resposta. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ou seja, lançá-lo aos cães. Mas por que Jesus diz isso? É porque, olha, ele está falando para seus discípulos. Porque os discípulos, como judeus, acreditavam que quem não era judeu não merecia nada. Eram, como eles diziam, cães. Então Jesus diz isso para ela. Agora, que mulher extraordinária. Porque se ela é como a gente que se melindra por tudo, o que é que ela fazia? Ia embora. Dizia um palavrão para ele. Mas ela sabe que ela é um ser eterno. E que tu que disserem dela não alcança esse ser eterno. É uma pessoa com domínio de ego. Então ela diz assim, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, os cães, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E diante disso não tem como Jesus não se render. Então ele disse, mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Vejam só, não é só um milagre, mas é a mensagem que existe para os seus discípulos. Jesus está dizendo, em Cristo não existe judeu e estrangeiro. Não existe escravo nem liberto. Não existe preto, nem branco, nem índio. Acho que não existe nem petistas e bolsonaristas. Né? Não existe divisão em Cristo. Quem divide somos nós nas nossas ilusões que dividimos as pessoas. Mas o Cristo deixa isso muito claro. Parece que o Cristo teve que levar seus discípulos lá no estrangeiro para demonstrar uma verdade sem a qual
nós não podemos ser cristãos. Então, meus irmãos, vejam que o milagre não é um milagre em si, só a historinha, mas o que ela encerra. É com essa simplicidade desse estudo que mais uma vez nós dedicamos à nossa irmã Giselda. E eu quero agradecer do coração a atenção que vocês dispensaram. Muito obrigado.